Olá, internautas, Pastor Jonias. Tema: o Tribunal de Cristo e os galardões. Lição 6. Direcionada para o primeiro trimestre de 2016. Editora CPAD. O texto áureo: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Objetivo geral: mostrar que todos os crentes vão comparecer diante do tribunal de Cristo para serem recompensados por suas obras. Verdade aplicada: todos os crentes deverão comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba a sua recompensa. Ao dar início à 70ª semana de Daniel, aqui na Terra vai começar uma série de tribulações sem precedente. É a chamada Grande Tribulação. Enquanto isso, a igreja que foi raptada, que foi levada para as mansões celestiais por Cristo, vai passar por 7 anos de bodas, de festa, as chamadas bodas do Cordeiro. E ao iniciar as bodas do Cordeiro, já será instaurado o tribunal de Cristo, que é um instrumento para prendar os crentes. Não é para julgamento e condenação, mas para prendar, para dar galardões aos crentes. Existe pelo menos 5 tipos de coroa. É reservado àqueles que fizeram a obra de Deus. A coroa da vida, para o salvo que aguenta firmemente as provações. A coroa da justiça, para o salvo que tem coragem e valor no lutar pela fé. A coroa do gozo, para o salvo ganhador de almas para Cristo. A coroa de glória, para os salvos que edificam a igreja e alimentam o rebanho de Deus. E a coroa incorruptível, para os salvos que completam até o fim e vencem a corrida que Deus lhes designou. Nesta lição, veremos o tribunal de Cristo e os crentes, as obras dos crentes e o julgamento de Cristo, a prestação de contas do crente, os galardões, o julgamento. Quando se dará? Quem será o juiz? A precisão do julgamento, ouro, prata e pedras preciosas, as obras que perecerão, madeira, feno, palha, a prestação de contas do crente e os galardões. Os pastores darão conta dos seus rebanhos e crentes darão conta de seus talentos. Então, nesta lição, o Tribunal de Cristo, veremos estes pontos e subpontos tão importantes para a nossa vida espiritual. O julgamento: todos os crentes, todos os salvos, passarão pelo fio deste julgamento para prendar. Ele tem a especificidade de galardoar, conforme na introdução eu vos coloquei. As coroas, as prendas serão dadas àqueles que fizeram a obra do Senhor, aqueles que trabalharam para Deus, e todos haverão de ser prendados, de serem julgados para a coroação, para serem galardoados conforme fizeram a obra de Deus. Quando se dará? Se dará tão logo aconteça o arrebatamento da igreja.
Ao cabo do arrebatamento da igreja, quando Cristo levar para os ares, para um lugar desejável, então será instaurado instantaneamente o tribunal para prender os crentes. Quem será o juiz? O juiz será nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, que deu sua vida. Ele é conhecedor de todas as realidades da igreja, dos crentes, conhecedor de tudo. Portanto, não há ninguém melhor do que aquele que é o supremo Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. Foi Ele que deu a sua vida por nós, que deu a sua vida pela igreja. Ele será o juiz. Ele, no momento, age com complacência e misericórdia e está a esperar os crentes, os membros da igreja, desenvolverem suas tarefas para, no dia certo, Jesus, como juiz supremo, galardoar, prendar os crentes. As obras dos crentes e o julgamento de Cristo, a precisão do julgamento, todos vão passar pelo crivo seletivo, preciso, meticuloso do supremo juiz, que é Jesus Cristo. Ele tem os seus olhos como que de águia, que enxergam com detalhes. Ele tem uma precisão incrível no ato de enxergar. Então ele não será um juiz iníquo, ele será um juiz que julgará com equidade. Ele terá a precisão, a meticulosidade, ou seja, os detalhes para prendar os crentes, para dar o galardão segundo cada um desenvolveu ou exercitou a obra do Senhor. O ouro, no subponto 2 aqui, prata e pedras preciosas. O ouro aqui tem uma simbologia toda especial. O ouro fala na Bíblia Sagrada daquilo que procede de Deus, as coisas divinas, as coisas santas. É a coisa mais preciosa, porque o metal, o ouro, é tido como de preciosidade sobre todas as coisas. Então, o ouro fala das coisas de Deus. Prata fala de redenção, o ato de redimir. O ato mais precioso da redenção foi o ato do Calvário, que nos redimiu. E Cristo foi o nosso Redentor. Na Bíblia Sagrada, quando a gente fala de prata, fala-se de redenção. E pedras preciosas. As pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo ou da glória de Cristo no crente. Pedras preciosas. Ninguém mais precioso do que o Espírito Santo. O Espírito atual agente dessa dispensação. As obras que perecerão, obras que, ao passar pelo fio da seletividade do fogo, elas não resistirão. Obras que os homens praticaram aqui, embora na causa santa, porém com o fito de serem vistos pelos homens. Então eles já receberam a recompensa aqui. E aí nós temos aqui a madeira. A madeira, ela não resiste o crivo seletivo do fogo do Espírito, que ao queimar ela não será purificada, mas se desfará. O feno, que é palha seca, capim seco, e palha, que também tem uma simbologia de coisas perecíveis que não resistirão às intempéries do fogo aquecedor das provações. Então, nesse ponto 2, tivemos o ensejo de estudar com precisão sobre
as obras dos crentes e o julgamento de Cristo, que é a precisão do julgamento, o ouro, prata e pedras preciosas como elementos que estão aqui codificados para mostrar a resistência ou não nas provações, as obras que perecerão e aqui qualificadas como madeira, feno e palha. No ponto 3, a prestação de contas do crente e os galardões. Os pastores darão conta dos seus rebanhos e os crentes darão conta de seus talentos. Os galardões, conforme falado na introdução, na forma de coroa, por exemplo, a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa de gozo, a coroa de glória e a incorruptível. Sendo assim, os pastores darão conta dos seus rebanhos. Ezequiel, o profeta, ele abordou sobre pastores infiéis. E com certeza, estes pastores infiéis darão conta dos seus rebanhos. Os pastores fiéis darão conta dos seus rebanhos. Porque esse tribunal tem um caráter de julgamento de coroação. Então, aqueles que não fizeram nada não terão recompensas, né? Mas aqueles que fizeram, que trabalharam com afinco e que cuidaram do rebanho, certamente estes serão prendados. E os crentes darão conta de seus talentos, porque nós fomos responsabilizados, todos os salvos são responsabilizados por Deus, conforme a parábola dos talentos, com dons, e estes dons precisam ser desenvolvidos ao longo de nossa vida aqui na terra, trabalhando para o Senhor. Então, nós daremos conta daquilo que o Senhor nos confiou. Então, nesta lição, nós tivemos o ensejo de estudar com detalhes sobre o tribunal de Cristo e os crentes, o julgamento, quando se dará, quem será o juiz, as obras dos crentes e o julgamento de Cristo, a precisão do julgamento, o ouro, prata e pedras preciosas aqui como elementos codificadores e simbólicos, as obras que perecerão representadas na madeira, no feno, na palha. E também vimos nessa lição a prestação de conta do crente e os galardões, que os pastores darão conta dos seus rebanhos e crentes darão conta dos seus talentos que lhe foram confiados. Então, aqui, nessa lição, aprendemos sobre estes pontos e subpontos tão preciosos para a nossa vida espiritual. Vamos à reflexão nas perguntas. Todo crente vai comparecer ante o tribunal de Cristo? Sim, não é o juízo final, mas o tribunal para recompensar os crentes pelo que fez. Qual é a condição para ter sido salvo e permanecer salvo? Estar em Cristo Jesus. Quando se dará o tribunal de Cristo? Segundo Eurico Bergster, acontecerá no dia em que Jesus voltar. Como as intenções do coração serão provadas? O fogo divino purificará as intenções. Segundo a lição, que tipo de obras perecerão? Então aí nós temos madeira, feno e palha. Que o Senhor nos abençoe, que possamos absorver estas lições tão preciosas para as nossas vidas espirituais.